Bom dia, nós estamos aqui com a doutora Juliane Fecchio, que tem uma vasta formação e especialização. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer por nos conceder esse precioso tempo e pedir que você faça a sua apresentação, as suas formações e especializações. Tá bom, prazer participar. Eu sou formada, a minha graduação em Educação Física, primeiro eu fiz Educação Física, depois que eu fui fazer Psicologia. Então eu tenho as duas graduações, tenho pós-graduação em Psicologia do Esporte, mestrado em Psicologia Comportamental e doutorado em Ciências da Saúde. Muito bem. Uma profissional e tanto, trabalhou bastante para chegar onde chegou. E dentro da avaliação psicológica, qual a sua opinião a respeito do panorama atual da avaliação psicológica no contexto dos esportes, no contexto da tua área de atuação? Então, a avaliação psicológica no esporte, ela é um problema. Porque assim, o atleta, ele tem necessidades muito específicas, demandas muito específicas, e a gente não tem instrumentos de avaliação específicos para o esporte, que tenham sido avaliados pelo conselho e validados para utilização na prática clínica. Então, os instrumentos que nós temos são os instrumentos que são para as diversas populações, não específicos. E o ideal para nós seria que nós tivéssemos, por exemplo, um teste de estresse para jogador de futebol. Quer dizer, na verdade nós temos, mas não foi avaliado e validado pelo conselho. Certo. Então existe aí uma lacuna, tanto que os principais congressos de psicologia do esporte, tanto nacionais como internacionais, eles vêm questionando muito essa lacuna que existe na nossa área de psicologia do esporte. Que aí vocês precisam usar um instrumento não adequado, vamos dizer assim. O instrumento que é para as diversas populações, não que eles não sejam importantes, mas se nós tivéssemos, então assim, nós temos vários instrumentos que não foram validados pelo conselho, né, mas que são utilizados na prática acadêmica, por exemplo, que seriam muito úteis. Então, habilidades de coping esportivo, ansiedade pré-competitiva, estresse para jogadores de futebol, que estão publicados tudo, mas que não podem ser utilizados na prática clínica porque não tem o aval do conselho. E há quanto tempo que você vem praticando, ministrando a avaliação psicológica na área dos esportes? Desde que eu comecei a atender, eu já comecei a atender atleta. Porque, na verdade, a minha formação inicial, como ela começou lá na educação física, eu fui fazer psicologia porque eu queria trabalhar com atleta. Então, desde o primeiro atleta que eu comecei a trabalhar foi um atleta de adestramento, que é uma modalidade do hipismo profissional, e eu fui fazer a preparação dele para o Pan-Americano. Então, eu já comecei a fazer desde o meu início da prática, que foi... Bom, não lembro agora o ano certo, mas já faz bastante tempo. Que aí era uma avaliação individual. Depois, quando eu comecei a trabalhar com futebol, aí eu avaliava os atletas individualmente e também fazia essa avaliação da equipe. Então, assim, sempre que eu trabalho o atendimento, a preparação psicológica do atleta, eu faço algumas avaliações, mas que para mim a avaliação psicológica ela é só um complemento. Eu não uso nunca ela como uma coisa sozinha. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer, se eu fizer uma avaliação de um jogador de futebol e eu aplico o instrumento de estresse, o instrumento de estresse da Marilda Limpe, por exemplo, e der positivo para estresse, ele sozinho ele não vai indicar nada para mim, ele vai ser um complemento. Então, se eu estou observando o jogador, o rendimento dele caiu, ele vem apresentando algum comportamento e deu positivo para estresse, então eu vou dar uma atenção especial para essa questão. Agora, a avaliação isoladamente não. De onde vem a demanda da aplicação da avaliação psicológica para você? De onde chega essa demanda? E é possível para você assim, atender a toda a demanda que chega às tuas mãos? Então, o psicólogo do esporte, vou dar um exemplo que nem lá no Santos, né? Então, eu trabalhei durante 7 anos com a equipe profissional do Santos Futebol Clube. Então, eu tinha lá os atletas que eu acompanhava ao longo do ano, de toda a temporada. A avaliação psicológica, ela entrava no meu planejamento de trabalho ao longo de toda a temporada. Ou seja,
No início do ano, que é o que a gente chama no futebol de pré-temporada, eles passavam por todas as avaliações físicas e eu fazia algumas avaliações psicológicas, tanto individual como do grupo. Então, a gente usa o instrumento para trabalhar a avaliação do grupo e os individuais. Essa avaliação de pré-temporada, ela vinha mais para eu poder ver como que estava. E eu tenho um dado ali da situação dos atletas em grupo e individualmente. E aí, ao longo da temporada, de acordo com o calendário de competição, eu ia vendo a necessidade de avaliação que poderia ser feita para todos os atletas, ou às vezes quando eu observava que algum atleta especificamente ia fazer só nele. Então era sempre ajustado de acordo com as necessidades que iam surgindo e também de acordo com o calendário de competições. Certo. Então, na verdade, era possível para você controlar e conseguir atender toda essa Sim, dentro daquele grupo, e quando a gente atende, faz a preparação psicológica dos atletas que nos contratam, aí também, porque é como se fosse um trabalho no consultório, só que o enfoque vai ser na preparação psicológica, mas é a mesma coisa. Né? Então, e os passos que você dá, assim, os passos a serem executados para que você chegue a oficiar mesmo a avaliação? Quais são os passos elaborativos, assim? Até eu fazer a avaliação? Isso. Então, primeiro, tirando essa avaliação de pré-temporada, que ela é padrão, então eu sempre faço no começo, as outras avaliações, unidas com o calendário de competição, eu observo. Né? Então, eu vou nos jogos, acompanho os treinamentos e vou observando. Então, em cima dessas observações e do comportamento, do que eu vou analisando, eu vou então ver quais os instrumentos que eu vou utilizar, qual a minha necessidade. Sempre que eles vão fazer o processo de avaliação, mesmo sendo maiores de idade, eu faço um consentimento, né, que eles vão então ler, vão saber sobre o que vai ser avaliado, por que está sendo avaliado, e eles vão assinar autorizando, mesmo sendo maior de idade. Quando é menor de idade, então eu faço o termo de assentimento e também o de consentimento dos pais. Eu não faço nenhum tipo de avaliação com menor de idade sem que os pais tenham ciência e autorizem por escrito. E aí, então, eu faço toda a explicação do que vai ser avaliado, como que é o instrumento, e aplico. A aplicação, mesmo quando são instrumentos de autorrelato, que eles podem fazer sozinhos, eu sempre fico junto, eu sigo todo o protocolo como tem que ser. Né? E aí depois com base nos resultados, aí eu faço a transmissão do resultado, eu explico com calma, então eles têm todo um feedback do que eu observei em relação à observação realmente e em relação aos dados que eu atingi com a avaliação. Você tem algum instrumento específico assim que você use mais? Quais são os instrumentos assim de testes que você falou que não tem específicos, né? Mas que você possa usar, que são de uso genérico? Então, por exemplo, personalidade é uma coisa que eu não costumo avaliar. Eu acho que é muito mais importante a observação que eu faço. Mas assim, eu já usei alguns instrumentos, Coati, já usei o análise fatorial de personalidade, mas eu ainda não encontrei um instrumento de personalidade que satisfizesse as minhas necessidades. Eu uso muito os instrumentos da Marilda Lippe, que inclusive tem alguns que vão ser revalidados agora. Inclusive em 2018, vários instrumentos passaram por essa revalidação. Mas tanto da Marilda Lippe de estresse para adultos como para criança. O de adolescente eu não gosto muito porque ele eu acho que é muito complexo, e atleta, por exemplo, de futebol, que é o que eu costumo trabalhar mais, eles têm muita dificuldade, às vezes, em relação à parte cognitiva mesmo, de compreensão, então, mas eu uso da Marilda Lippe, eu gosto muito. Eu uso o BAI, de ansiedade, o de depressão, o inventário Beck de depressão, eu só uso em casos que eu achar que tem necessidade, mas não são instrumentos que eu uso normalmente. Agora, esses outros eu uso mais. E existem algumas resoluções, referências técnicas, determinações
que são necessárias para aplicar a avaliação psicológica. No contexto dos esportes, elas se fazem necessárias? Como eu já falei, tudo que é proposto pelo conselho é feito da mesma forma. A gente tem um esporte, a gente tem um problema que às vezes em outras áreas não acontece tanto, que a gente tem que dar um resultado, alguma coisa para o treinador. Porque assim, eu não posso fazer uma avaliação e ficar com o dado para mim. Ao mesmo tempo, eu não posso passar os dados para o treinador, porque envolve a questão do sigilo. Sim. Então ela é uma questão também bem complicada no esporte, porque o treinador, ele quer ver número, ele quer ver resultado. Ele precisa de um feedback. Sim, e eu não posso passar o resultado. Então, como que eu trabalho, que é o cuidado do psicólogo no esporte eu tenho que ter? Os jogadores e os atletas com quem eu trabalho, que agora eu estou trabalhando bastante com o pessoal do skate, eles sabem que eu tenho um compromisso com eles, ético, de sigilo. Quando eu tenho um resultado, o que eu passo de resultado para o treinador? Um relatório do grupo. Então ele não vai ver nenhum dado individual. Ele vai ver então vamos supor, eu apliquei um teste para ver se tem estresse. No grupo de 35 jogadores de futebol, eu detectei 4 casos de estresse. Então eu faço um relatório, explico que isso isoladamente não quer dizer nada, que ele vem somando com outras questões. Temos 4 casos de estresse no elenco, mas eu não vou falar para ele quais são os casos. Ele vai então saber que existe uma situação, um resultado positivo no teste, que isso isoladamente não significa nada, e que ele vai ter uma relação de confiança de que eu vou estar fazendo o meu trabalho, trabalhando para que eles possam, no caso de realmente ter o caso de estresse, a gente resolver isso, reabilitar, e fazer com que o atleta ele retome a qualidade de vida, enfim. Em casos mais específicos que eu acho que é importante, então falar para o treinador ou falar para o departamento médico, eu peço autorização para o atleta. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz uma avaliação num jogador, ele tinha feito o processo de transição das categorias de base para o profissional. Então, nessa transição ele não teve férias, porque os calendários são diferentes. Quando ele subiu para o profissional, ele teve que já começar e ele ficou sem ter nenhum tipo de descanso. E o calendário de competição do futebol é desumano, desumano. E aí, eu comecei a observar que ele estava tendo queda de rendimento, comecei a observar que ele andava isolado, muito quieto. E aí eu fiz a avaliação e deu exaustão então deu positivo para estresse e quadro de exaustão. E aí eu conversei com o jogador, falei, deixa eu conversar com o treinador, porque eu gostaria que você saísse uma semana de férias, se fosse para tua casa, ficasse, descansasse. Se ele falar para mim, não quero que fale, eu não vou falar. Então a gente vai trabalhar essa questão de outras formas. Ele autorizou. Então eu fui, conversei com o treinador, expliquei a situação, eu falei, olha, eu acho que seria importante ele tirar uma semana, ficar com a família, descansar, porque ele não teve descanso. E aí o treinador autorizou. Até porque isso faz bem para a saúde. Exatamente, a gente estava tendo queda de rendimento. Os atletas, eles são seres humanos, eles não são máquinas, e muitas vezes eles são vistos dessa forma. Então, assim, foi uma necessidade que eu observei e que o atleta autorizou. E aí a gente faz em cima das demandas que vão surgindo. Quais as perspectivas que você pode avaliar que tenha de futuro da avaliação psicológica nos esportes? Assim, tem alguma, vamos dizer, observação tua para melhora ou tem uma percepção de que vai acontecer algo? Então, a psicologia do esporte ela é uma área muito complicada, porque a gente tem poucos profissionais realmente especializados nessa área de esporte. E as universidades, elas não têm disciplina de psicologia do esporte como matéria, porque como ela é uma especialidade, então a gente vai procurar pelo cabo a graduação. E aí o que a gente tem visto acontecer muitos profissionais da psicologia se formam e levam para o clube a prática clínica. Então eles vão lá e vão fazer a mesma coisa o mesmo tipo de avaliação que eles fazem na clínica, eles vão fazer no esporte. Seguindo a mesma demanda, o mesmo processo, e aí acaba não funcionando como a gente gostaria.
Então, assim, isso é um problema na avaliação psicológica, assim como em outras áreas do esporte, né? Até a forma como, às vezes, um psicólogo clínico vai para dentro de um clube e trabalha intervenção que não é adequada para o esporte, então a gente tem esses problemas. E isso vai repercutir na avaliação também, até na escolha do instrumento. Então, por exemplo, eu tenho que conhecer a especificidade da modalidade e tenho que conhecer o atleta. Eu não posso chegar com um instrumento de personalidade que tem 60 questões para um jogador de futebol profissional. Ele não vai ter paciência e aí o resultado vai ser prejudicado. Então, essas questões eu acho que a gente ainda está caminhando muito lentamente. Mas, por outro lado, tem vários profissionais no Brasil que estão olhando para essa questão da avaliação no esporte, no sentido de levar para o conselho poder avaliar, e talvez, eu acredito que no futuro a gente tenha instrumentos específicos desenvolvidos para o atleta, que vão ser muito úteis para a gente, muito mais do que são os instrumentos que nós temos. E isso, com certeza, melhoraria a qualidade do esporte do Brasil. Nossa, eu acho, assim, a gente poderia, por exemplo, esse instrumento que eu falei de habilidades de coping, ele vai ver como que o atleta consegue lidar com as adversidades do esporte especificamente. Então é um instrumento muito útil, mas ele não é validado. Se eu tenho um instrumento desse, eu consigo usar isso até para o atleta poder visualizar como ele era antes do processo de intervenção psicológica, como que ficou em relação às habilidades, porque a gente vai trabalhar para desenvolver essas habilidades. Então, até para o atleta poder ver, reconhecer a importância da preparação psicológica. Como que você avalia a situação hoje brasileira como um todo? Porque nós estamos, Curitiba é um foco, né? Mas como um todo, na tua área, que é a avaliação no skate, hoje você está atuando com esses profissionais. Qual é a tua visão geral para esses o skate, eu estou sendo pioneira, né? Nunca teve nenhum tipo de trabalho de preparação psicológica com atletas de skate, mesmo porque o skate vai fazer a primeira Olimpíada agora nessa próxima Olimpíada. Eles são uma modalidade totalmente diferente das outras, porque ela está relacionada com uma modalidade que teve um estilo de vida, com filosofia de vida, então eles são bem diferentes. Na verdade, o meu maior desafio tem sido ensiná-los a serem atletas, porque eles muito provavelmente vão para as Olimpíadas e eles não têm esse negócio de treinar, de fazer preparação por fora, de ter um treinador, é uma coisa assim mesmo, de filosofia de vida. Então a avaliação psicológica não vai entrar dentro desse contexto, a gente não tem nada relacionado com o skate, vai ter que ir fazendo essas adequações. Pioneira mesmo. O último encontro da seleção brasileira que nós estivemos todos juntos, eu fiz a avaliação por meio do biofeedback, né? Que não a gente não usa uma avaliação com teste psicológico, mas que a gente consegue avaliar em tempo real o estado psicofisiológico do atleta. E aí a gente consegue perceber várias coisas. Então, o profissional tem que ter jogo de cintura para ir ajustando o que nós temos disponível dentro da nossa população. Ok. Muito obrigada. Foi um prazer, uma satisfação para nós, uma honra estarmos aqui. Uma pessoa super agradável e muito obrigada pela sua disponibilidade.